Shalom, amados. Quero deixar uma palavra para você. Está no livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não falaria, ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandamento de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Quando nós lemos essa palavra, Balaque, ele chama Balaão para edificar altares contra o povo de Deus. Ele queria acabar contra o povo de Deus. Então, Balaque fica sabendo que Balaão, ele era um profeta. Ele entendia as leis dos deuses e a lei de Satanás. Pega essa chave. Tem muitos homens e mulheres que atuam na terra hoje. São potestades. Eles falam bonito, eles pregam bonito, mas eles não carregam a marca da promessa. Eles não carregam Jesus por causa das seitas que eles servem, por causa das alianças que eles fazem. E a Bíblia diz que nos finais dos tempos, por causa do escândalo, o amor de muitos se esfriaria. Então aqui está um exemplo bíblico de que Balaão, ele era um profeta. Balaão foi o único profeta da Bíblia que não errou uma profecia. Então Balaão, ele entendia da Torá como ele entendia das leis malignas. Mas quando ele chega nessa situação, mesmo ele recebendo propina, dinheiro, riquezas, ele não podia quanto a palavra. Então você vai entender que até uma mula falou com Balaão. E quando chega nesse estágio, ele fala: eu recebi ordem, recebi dinheiro para amaldiçoar o povo. Porém, no meio do caminho, no meio do tempo, eu tenho que abençoar esse povo, porque eu não posso contra esse povo, porque esse povo tem uma proteção que é do Deus dos Altíssimos. Deixa eu dizer uma coisa para você, quebrar um tabu aqui, a religiosidade sua, das pessoas que não entendem como que a Bíblia fala. Aqui nós estamos falando de um mago, de um necromantista, de um macumbeiro, um feiticeiro, um bruxo, seja o que for. Ponto e vírgula. Se um homem desse, ele quiser abençoar a tua vida, é porque Deus mandou. Se ele quiser levar uma oferta para a tua igreja, é porque Deus mandou. Se ele quiser abençoar a tua casa, o teu ministério, a tua empresa, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus de oração, porque Deus mandou. Porque aqui está uma base bíblica. Mais para frente no Novo Testamento fala que até Satanás e seus demônios trabalham em favor daqueles que há de herdar a salvação. É isso aqui. Benihim, Marcos Feliciano, ele conta uma história que ele foi pregar numa igreja nos Estados Unidos, indicaram essa igreja para ele, e ele foi pregar, uma igreja muito bonita, grande, porém praticamente quase vazia. E ele disse que ele ficou assim complexo e perplexo da luxúria daquela igreja. Só que ele ficou olhando, como que essa igreja paga os tributos, os aluguéis, num lugar desse aqui, tão caríssimo. Ele pegou a administração, quando acabou a administração, o pastor abençoou ele, e ele ficou intrigado. Pastor, como é que o senhor paga essa igreja? Os atributos? Como o senhor vive? Porque o lugar aqui é caro. Ele disse: olha, eu tenho tanto de oferta e de dízimo que entra na minha igreja. E ele ficou assim, pelos padrões brasileiros e pelo que ele viu, ele ficou assim, pasmo, pelo valor que o pastor falou, que entrava todos os meses na igreja. Ou seja, querido, quem que dizimava nessa igreja? Ele não sabia. Quem ofertava? Ele também não sabia. Ele disse: não sei se são os macumbeiros, os feiticeiros, os necromantes, os bruxos, não sei se são os bêbados, os viciados, as prostitutas, só sei que entra essa quantia na minha conta. Porque o que ele entendia, querido? Ele estava fazendo a obra, estava abençoando o bairro, fazendo obras sociais, sendo usado por Deus, mas de onde estava vindo o dinheiro, ele não procurava saber, porque foi uma promessa de Deus. Então por que eu e você ficamos com religiosidade, achando que Deus não pode usar uma pessoa para te abençoar, mesmo ela sendo do outro lado? Você não pode se corromper por causa do dinheiro, mas se você está orando e Deus está dizendo para você que Ele vai suprir as suas necessidades, você não espera, só aguarde e confia, porque Ele é fiel para cumprir. Porque aqui Balaão queria exterminar um povo, ele recebeu dinheiro, propina, altares, mas chegou na hora, Deus tocou no coração dele e falou: você vai ter que abençoar. E ele abençoou o povo. Então eu quero deixar essa palavra. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar por esse momento, por essa palavra. O Senhor abençoe cada pessoa que está passando por uma necessidade. Livra ele de todo mal, de toda morte, de tudo aquilo que não é de Deus. Em nome de Jesus, abre portas e comportas, que eles possam receber a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja.